como que é essa relação das pessoas no trabalho, e cada vez mais a gente tem pessoas com problemas de saúde mental em relação a isso, que se sentem aprisionadas porque ela não pode sair do trabalho. Absolutamente. Se ela sair, amanhã o cartão tá cantando. É isso aí. Então, como que isso exerce uma força, né, na parte operacional do dia a dia? Quando o seu sistema de recompensa são bens materiais, cedo ou tarde você vai ter uma depressão, ou uma crise de ansiedade, ou um burnout, ou qualquer outro problema de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque se o seu sistema de recompensa de vida for bens materiais, você... eu quero comprar um telefone. Comprou um telefone, ficou feliz momentaneamente, acabou a alegria. Agora eu quero comprar esse copo. Agora eu quero comprar este anel. Você nunca vai ficar satisfeito. E você nunca vai parar de consumir bens materiais. Quando você trouxe aqui no início a história da viagem, né? Eu estava pensando nisso hoje. Quando eu trabalhava na TV, eu me lembro de sempre ter uma viagem assim, que era o meu... Sabe assim, minha válvula de escape? Diante do qualquer contexto, mas eu vou para um all-inclusive, gente, que é um hotel que você não precisa pagar nada, sabe? Que você deixa lá a bolsa quando você chega. Nada, eu acho. Volta. Deixa eu refazer. Não é que você não precisa pagar nada. Na hora. Na hora, você não precisa ficar contando. Nossa, mas essa coca custa tanto, né? Eu quero dizer o seguinte, quando você vai no all-inclusive, você já sabe quanto que você vai gastar, se você comer e beber tudo aquilo ou não. É isso que eu quis dizer. Então, vou voltar aqui ao que você me perguntou. Pela minha experiência pessoal e com outras pessoas, quanto mais você se anestesia comprando, mais estresse você vai viver e mais preso você vai se sentir. Quando eu falo anestesia, eu digo, quando você está insatisfeito com alguma coisa, com o seu trabalho, quando você está cansado ou cansada, ao invés de você descansar, quem nunca? Vamos no shoppingzinho, mozão, dá uma esparecida. Vou comprar aqui esse sapatinho que nós estamos merecendo. Eu já fiz muito isso. Farm é uma vilã. É uma frase, eu trabalho pra isso. Não, isso. E eu mereço. Só que isso não tem a ver só com compras, tem a ver com comida, tem a ver com quem fuma mais, quem bebe mais. Então, que tipo de anestesia você está consumindo? Certas anestesias vão trazer mais consequências. E só para fechar, a questão do consumo desenfreado está querendo te mostrar alguma coisa. Mas também tem um outro ponto, que aí agora eu vou trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa. Existem muitos momentos da nossa vida em que você adquirir um bem vai te posicionar de forma diferente. Eu me lembro quando eu mudei aqui para São Paulo, eu era menor de idade, tinha 16 anos, e aí quando eu andava só de ônibus, claro, só que eu via muitas meninas que também trabalhavam comigo, na época no SBT, e andavam de ônibus com uma bolsa importada. Eu falava, mas como que essa pessoa tem essa bolsa importada se ela anda de ônibus? Não combina. Bom, moral da história, roda fita, depois que eu trabalhei muito, eu coloquei uma meta. Quando eu tiver um salário fixo, eu vou comprar essa bolsa de 2 letrinhas. Bom, só sei que eu fiquei pensando nessa bolsa. Quando eu chego numa das viagens, eu falei assim, vou comprar essa bolsa lá. Cheguei, comprei, eu chorei. Eu chorei a hora que eu peguei a bolsa. Aí a vendedora falou assim, é a sua primeira? Aí eu falei... Claramente não fingiu costume. Não, uma bolsa com 2 iniciais. Aí ela falou, é a sua primeira? Me emociona até, porque eu falei, sim. Ela falou, é por isso que você está chorando. Quando as mulheres, né, ela quis dizer, ganham esse tipo de bem de consumo que era caro, elas não choram. Parabéns, então, você conquistou o que você queria. Legal, saí de lá me sentindo com a bolsa. Tá. Cara, deu 1 semana depois eu olhava a bolsa e eu falava assim, o que eu fiz? O que isso vai me trazer? Tem um nome científico pra isso. Então, só quero trazer que... Mas, por exemplo, naquele momento, eu realizei um sonho de, ao comprar isso, ok, eu passei da fase em que eu entregava panfleto imposto, não tinha salário fixo, tinha muita instabilidade profissional para um trabalho fixo. Eu comecei a trabalhar no Band News nessa época, então eu tinha um trabalho fixo. Aquilo representava, tipo, cara, muita coisa. Mas ok, hoje já não é isso que me deixa, tipo, legal, ralei. Não é mais isso.
Tem muita gente que faz essa associação também com Faz promoções. sentido, gente? Faz, total. Total. Eu tinha isso com promoções, não sei você, mozão, mas quando eu era promovido, por exemplo, isso é um marco. Então eu preciso deixar um marco aqui, comprar uma coisa que eu sempre quis e não tinha. Então assim, o meu primeiro... É que assim, como eu sou mais ponderado, assim, eu sempre tentava colocar essas regras que, bom, não existe pra ninguém, mas eu me limitava a uma regra. Então, por exemplo, regra muito básica. Estou ganhando X. Foi promovido. Meu primeiro salário do X mais alguma coisa, mais Y, eu sentia, assim, era uma desculpa pra mim, que é, o primeiro salário eu vou atrasar a minha promoção em um mês. Então, eu fui promovido em janeiro, mas o salário de janeiro, essa diferença, eu vou comprar um presente pra mim e eu vou considerar que eu fui promovido mesmo em fevereiro. Era a minha desculpa por um limite no quanto eu ia gastar pra essa celebração. Vamos dizer assim. Isso é ótimo. Porque você tá definindo seus parâmetros até onde você vai e é muito isso, né, cara? Você ter os seus acordos com você mesmo primeiro para você ter com as outras pessoas. Isso que ela falou da bolsa, e claro que é muito legal, poxa, dinheiro também é para isso, né? Isso. Para você conquistar, porque, poxa, você trabalha e não é fácil você subir na vida e crescer e ganhar mais. É óbvio que é legal consumir. Acho que o ponto é ruim quando ele começa a atrapalhar, né? Isso que ela falou da bolsa de uma semana depois, na psicologia chama esteira hedônica, que é comprovado, né? Você compra um negócio e depois ele passa a ser apenas a utilidade dele. Ou seja, pô, sonho com aquele carro importado, daqui a um mês vai ser um meio de transporte, você vai se acostumar com aquilo e aí é difícil até voltar para o carro antigo. Mas e tudo bem, o ponto é quando a pessoa fica escrava disso, porque eu vejo assim, tem a maturidade da pessoa, tem várias questões, mas o maior valor do dinheiro é a capacidade que ele tem de nos dar autonomia sobre o nosso tempo. Que esse sim é o recurso mais importante que a gente tem na vida. O tempo. Depois a gente passa dos 30, que a gente percebe mais ainda, né? Nós vamos estar nos 30. Segunda-feira, passei. Tá bem na fase. Ai, meu Deus. Começa a vir mais forte e vai chegando aos 40, mais ainda. Quando você tem filho, então, caramba, porque o seu tempo é o recurso mais importante, né, Bela, que a gente tem, porque é aquilo que vai te dar a condição para você fazer o que você quer. Se você está num trabalho que você ama, você pode amar o trabalho que você faz, mas se você não tem controle sobre a sua agenda, se você é um escravo da sua agenda, você vai ter uma vida miserável. Mesmo que você ganhe muito dinheiro, porque você não está sabendo usar o seu dinheiro a seu favor. Se você sabe direcionar o seu dinheiro com o tempo, né? Ou seja, você vai pegando uma parte, vai poupando, vai investindo, chega um momento que você tem controle sobre o seu tempo e pode ficar 5 anos sem trabalhar ou pro resto da vida sem trabalhar, que a gente fala de liberdade financeira, é isso, né? Você tem um padrão de vida que é pago pelos seus investimentos. Isso é uma conta matemática, gente, não tem muito segredo. Depende de quanto você gasta e quanto você tem investido gerando renda passiva. Não tem segredo matematicamente. É claro que na hora de se comportar que as coisas acontecem. Na prática, a teoria é outra, mas para dizer que se a gente não trabalha isso, a gente vive esse degrau que chama de armadilha do padrão de vida, que é você ser promovido. Eu gosto dessa sua técnica de gastar só o primeiro salário, depois ir ajustando. Mas a gente vai crescendo. Pô, ganho X, gasto X, ganho 2X. Chega lá na frente, você está sênior, com 50 anos de idade, ganhando 100X do que você ganhava antes. Está gastando 100X e está desesperado, porque se alguma coisa acontecer, sua empresa quebrar, você for demitido, sei lá, você vai ter... Você falou que o cartão fica cantando, você está com o padrão de vida aqui em cima, empatado. Só para fechar... O casal de médicos. Puxa, ela cantou, me conhece, né? Eu também sei o que ela vai falar nas coisas. É bom nessa parte. A gente... Porque esse exemplo é excelente. Mas e esse exemplo foi o seguinte, né, no meu livro, eu peguei alguns casos para ilustrar o que eu estava trazendo em teoria, né? Porque você vai, estuda, fez mestrado e tal, e tem um monte de teoria legal, mas tem que se colocar uma coisa para as pessoas enxergarem. Eu peguei várias histórias diferentes de pessoas de contextos diferentes. E aí teve esse casal de médicos, a mulher me escreveu uma mensagem desse tamanho no Instagram, contando a história. Eu falei, caraca, isso aqui é um case para o meu livro. Eu estava escrevendo, eu falei, olha, eu ajudo vocês, faço uma mentoria gratuita para ajudar e se vocês deixarem usar a história no livro. Cara, resumindo assim, né, porque é uma história muito longa, foram várias sessões e tal. Um casal jovem, 36 anos na época, os dois médicos, né, com alto padrão de vida, uma renda conjunta de aproximadamente R$100 mil, estavam devendo IPTU da casa, do apartamento deles, que estava financiado, parcela de 11 mil e tantos reais,
que tinha acabado de financiar, tinha 3 anos, estava financiando, tinha 27 anos para financiar ainda, porque eles pegaram ali o prazo de 30 anos. Não sabiam que existia amortização, várias coisas. Bom, deviam IPTU, nem sabiam quanto estavam devendo. Tinham que levantar lá na prefeitura quanto estavam devendo de IPTU. Por que eles ficaram endividados? Resumindo também, ela engravidou antes da pandemia, teve o filho durante a pandemia, então ela parou de trabalhar antes da pandemia, engravidou de novo, sem trabalhar. Ele trabalha com radiologia, né, uma especialidade que na época da pandemia reduziu bastante o trabalho, né? Não foi uma que foi para o hospital, então a renda caiu de 100 para 15 mil, uma coisa nessa linha. Eles não tinham nenhuma reserva, tinham financiamento de um carro, 2 carros, uma moto dessas Harley, cara, e não se desfizeram disso, não se prepararam. Tudo bem, não tendo reserva. Foram mantendo, foram pegando, foram puxando daqui, puxando dali. Só para pegar aqui uma das coisas, né? Eu pedi para eles fazerem uma planilha. Ó, gente, vamos organizar isso aqui. Lista tudo, né? O gasto seu, tudo, levanta os extratos. Aí voltaram comigo com a planilha lá. Eu abri a planilha, bati o olho assim, falei, gente, tem um 0 a mais na lavanderia aqui. Tem um 0 a mais, tá R$3.500 a lavanderia, 350, né? Brincando, mas ela olhou pra ele assim, falou, conta pra ele o que é isso. Meio que puta, meio que rindo, sabe? Meio brava, porque já devia estar assim, né? E essa coisa do casal, um também discorda do outro, ele também discorda dela, e eles não se alinham. Ele olhou assim, então, é porque são camisas que eu tenho gravadas, que não sei quem fez e não sei o quê, que tem que ser lavada nessa lavanderia especial que tem lá no bairro deles, que é uma lavanderia de altíssimo luxo, e que, senão a funcionária deles não poderia, né, botar na máquina e estragar a camisa. O cara tem um apego por, sei lá, 15, 20 camisas, que faz ele gastar R$3.500 por mês, e tudo bem. Só que não tá tudo bem se ele tiver endividado devendo IPTU, pô. Sim. Então, isso foi uma coisa, tiveram várias questões, não vou listar tudo aqui, mas só para fechar uma outra coisa também, que é de crenças, tá? E aí, sem nenhuma... não é crítica. Acho que no trabalho de planejamento financeiro, a pessoa tem que enxergar, né? A pessoa tem que decidir. Não adianta você dizer, você tem que fazer isso, você tem que investir aqui, senão você faz o que eu estou falando, daqui a um mês você esquece e não sabe fazer. Você tem que aprender a fazer. Mas aí, eles estavam lá, eu olhei lá numa das linhas, estava lá, gente, dízimo, né? R$5.000 de dízimo. Nada contra Deus, sou super a favor de Deus. Mas na situação de vocês não podem colocar R$5.000 de dízimo. Os dois se olharam, era online, né? Foi online, e olharam para a câmera e disseram assim, a gente já falou sobre isso e nenhum dos dois quer abrir mão, porque a nossa crença... E eu super respeito, pessoal, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que encontrar aqui uma maneira de vocês deixarem de dever IPTU e organizarem, porque vocês têm uma renda... Ela voltou a trabalhar, começou a voltar a ter renda, né? Eles não tinham voltado a 100 mil, mas estavam lá muito 60 mil, alguma coisa assim. Vocês têm condições de aposentar em 15, 20 anos. Aí eles, como assim? Aí eu mostrei, você poupar aqui uma parte, investir isso aqui, você também. 15, 20 anos, vocês estão tendo essa renda aqui de volta em investimento. E aí eles clicaram, né? Não falo com eles há algum tempo, mas eu acredito que foram mudando ali no caminho. São ajustes, né? Sim. Mas assim, é difícil abrir mão. Então tem que ser um processo de ajuda mútua também. No casal, principalmente, por isso que é bom o casal trabalhar junto. Eu acho que agora